Então, como eu estava falando, né, a ideia aqui do RapidMiner seria utilizar as técnicas e métodos de ciência de dados sem esforço, sem precisar programar. Tá? Vocês vão ver a facilidade do que é utilizar uma ferramenta como a RapidMiner. Okay? Bem, a RapidMiner já está aí muito tempo no mercado, né? E por estar muito tempo no mercado, tem a oportunidade de ser avaliada por diversos órgãos, agências. Né? No caso aqui a Gartner, que é a mais famosa, né? Que é a empresa aí que faz muitas análises de benchmarking. E existe um quadrante mágico da Gartner que mostra aí quem são os líderes de mercado, dependendo aí da área, né? E aí vocês podem ver aqui que, no caso da Gartner, o RapidMiner está aí já como líder, né, presente no quadrante líder, já há 6 anos seguidos. Tá? Então é uma ferramenta muito consolidada e bem avaliada no mercado. Mas não somente na Gartner, né, mas a Forrester também, né, do KD Nuggets e diversos outros, né, analistas ou empresas que têm a função de realizar benchmark no mercado, principalmente para a área aqui de ciências de dados. Tá? Em termos de números, podemos ver aqui que é número 1 em termos de plataforma de ciências de dados, porque hoje temos aí uma comunidade de mais de 500 mil pessoas utilizando aí o RapidMiner como uma plataforma de ciência de dados. Né? Existem hoje mais de 350 clientes globais. Hoje aqui não está o número aqui, mas hoje estamos falando de mais de 30 mil empresas que utilizam uma ferramenta, as licenças pagas, né, do RapidMiner. Temos aí mais de 100 parceiros ao redor do mundo fazendo desenvolvimento, não só a ferramenta, mas ajudando em treinamentos, em suportes locais, né, ao redor do mundo. A Belge é uma dessas empresas, né? O RapidMiner já ganhou uma série de prêmios, né? Prêmios principalmente voltados à inteligência artificial, tá? Então vocês podem ver aqui no geral, né? É uma plataforma aí realmente muito consolidada no mercado, né? E fora também que existem muitos usuários aí da plataforma mundo afora. Tá? Aqui é só o quadrante mágico do Gartner que eu comentei com vocês, tá? Então aqui nós estamos vendo a parte líderes, né? Líderes é sempre aqueles em que tem maior visão, né? E também maior habilidade de execução. Então quanto maior a visão, ou seja, poder de inovação, quanto também a parte de execução, ou seja, estamos falando em facilidade, implementação, de uso, né? Então, mais líder seria a ferramenta. E você pode ver que o RapidMiner aqui é um grande destaque. Né? O Forrester é a mesma coisa, né? Então, o Forrester, da mesma forma, avalia o RapidMiner também como um dos líderes aí de ferramentas, tá? Alguns clientes no mercado, então vocês podem ver aqui que, independentemente do segmento, é possível utilizar o RapidMiner, tá? Então, os métodos que existem nele, né, a facilidade que ele possui, você consegue utilizar aí para qualquer tipo de segmento do mercado, tá, ok? Então, você pode ver aqui empresas muito grandes, né, utilizando a ferramenta. Né? E de forma geral, né, até para alinharmos aqui um pouco o conhecimento, estamos falando aqui do uso da ferramenta para realmente diversos segmentos. Aqui alguns exemplos, área automotiva, né, principalmente a gente falando aí se vai ser um cliente fiel ou não, para a parte de manutenção preditiva, né, fraudes. Então, falando em fraude, temos a parte aqui de bancos, que fora a questão da fraude, tem a questão de análise de crédito, risco em geral, né, seguro da mesma forma. Então, life science, manufatura se utiliza muito, né? Principalmente para manutenção preditiva, tá? Enfim, então você pode ver uma série de segmentos aqui, né? Aqui pelo menos os mais famosos, né? Que utilizam aí o RapidMiner, né? E não só o RapidMiner, mas ciência de dados em si, né? Aqui também temos aqui os 3 principais escopos, né? Que geralmente se usa para uma análise mais para cliente, né? Que eu comentei, se é um cliente, se é aquele cliente que você está, aquele cliente novo vai ser um cliente leal ou vai ser um cliente que não vai ser leal, vai ser uma compra intermitente, né? Então vale ou não a pena fazer uma propaganda para ele, como, qual canal vai fazer a propaganda para ele, fazer uma otimização de preços, né? Análise mais operacional, um pouco daquilo que eu comentei também, manutenção preditiva,
operações de centro de atendimento, né, otimização de supply chain, análise de risco, né? Então a gente está falando aqui na parte de fraude. Qual que é a probabilidade daquele meu cliente ser um fraudador ou não, aprovar ou não o crédito para uma determinada pessoa, etc. Né? E você pode ver que os resultados, os benefícios são inúmeros, né? E como, por exemplo, alguns números médios aqui, como geração de receitas, né? Então aí temos uma pesquisa que levantou em que temos aí 50% de novas oportunidades de receita, redução de custos, estamos falando de diminuição de 34% de custos devido a economias em termos de projetos realizados em ciência de dados, riscos evitados, né? Então falando de aumento de 46% de rentabilidade com análise aí voltadas para ciências de dados. Okay? Então são alguns possíveis ganhos que se pode ter com projetos nessa área, né? O Rapid Miner, então, indo mais focado, então, agora o Rapid Miner, pessoal, vocês podem ver que a ideia que eu queria deixar aqui e ser bem claro com vocês é que o Rapid Miner é uma ferramenta muito fácil de usar, tá? Fácil porque, ela não precisa programar, como vocês vão ver, tá? É tudo à base de drag and drops. E outra, existe uma série de templates já criados, né? Que você pode já inicializar por eles, já está quase pronto uma análise para você ter uma análise baseline de um projeto aí de ciências de dados, tá? Então, é bem interessante, o que facilita muito a vida do cientista de dados, ok? Vou mostrar aqui mais a fundo para vocês, tá? E antes de mostrar, queria também mostrar aqui um pouco o porquê que nós chamamos o RapidMiner como uma plataforma, né? É uma plataforma porque ele avalia todas as atividades que uma área de ciência de dados, tá, contempla, desde a parte de importação de informações até a parte de operacionalização e implementação, né, das análises de ciências de dados. Então, estamos falando aqui de importar dado. Dado de onde? Aí você pode colocar uma série de fontes, né? Eu diria até que não tem limites. Você pode fazer importação de qualquer tipo de arquivo, qualquer tipo de dado. Sejam dados estruturados, né? Estruturados são aqueles dados em que estão já com informações tabeladas, por exemplo. O Excel é um dado geralmente estruturado, né? Em que eu sei quais são as minhas variáveis de interesse, eu sei quais são geralmente as variáveis que eu gostaria de avaliar, né? Porém, pode ser que eu tenha também dados não estruturados, por exemplo, uma imagem, áudio, vídeo, né? Um texto, né? Que são dados não estruturados, né? Em que não estou falando lá que aqui é um determinado valor, que é 100, é 20, é 10. Não, eu estou falando de um texto, estou falando de uma imagem, né? Então, tanto dados estruturados quanto não estruturados, é totalmente possível você fazer uma importação no RapidMiner, ok? E aí, uma vez que você faz a importação, o primeiro estágio é a parte da preparação de dados, em que você tem que fazer uma limpeza nos seus dados, você tem que fazer alguma tratativa nos seus dados para deixá-los bons, né? O suficientes para você poder aplicar um modelo matemático, que é aí que a gente vem para esse segundo estágio, né? Que é definir o melhor modelo matemático, tá? Aí é que a gente começa a falar, por exemplo, de um modelo de rede neural, uma área de decisão, né? Entre diversos outros modelos matemáticos que estão já construídos aqui dentro da plataforma. E aí, para isso também, fora a definição do melhor modelo, né? Junto, nós temos que sempre avaliar qual que é o melhor modelo. Então, temos que fazer validações, né? Então, existe uma série de métodos também, desde um simples um simples split validation, até mesmo diversos tipos de cross validation que já tem aqui pré-construídos, né? E também temos aqui a parte de operacionalização, ou seja, definir aqui o melhor método matemático, encontrei qual que é vamos supor, deu uma rede neural. Então aqui, para essa minha base de dados, rede neural com determinados parâmetros foi a melhor método matemático. Então vamos agora operacionalizar, ou seja, vamos implementar. Vamos então agora com uma base nova de dados, aplicar um método matemático para me dar resultados, né? E aí esses resultados eu vou, de alguma forma, exportar para alguma API, uma API ou algum aplicativo ou qualquer outro lugar que você queira, né, fazer uma integração. Desde planilhas até mesmo uma página HTML ou até mesmo você automatizar algum processo. Por exemplo, dependendo da resposta,
e envio e-mail para tais pessoas, né, com tal conteúdo. Ou não, depende da resposta, né? Agora eu quero que você acione tal comando em qualquer outro aplicativo, né? Então, ou seja, ele aborda realmente todas as etapas aqui, né, de uma área de ciências de dados, ok? E a ideia, obviamente, né, isso aqui ser iterativo e cíclico, né, em que você pode ter todas essas etapas automatizadas, né, e deixar o próprio RapidMiner fazer simplesmente tudo isso aqui para você, desde que, obviamente, você faça toda essa estruturação e programação, ok? Essa modelagem, ok? E vocês podem ver que a ferramenta, ela trabalha com, a gente dá o nome de operadores. Vocês vão ver que esses operadores nada mais é que são algumas caixinhas que nós montamos nossos modelos, tá? E aí aqui dentro, de forma nativa, existem mais de 1.500 operadores para você construir seus modelos de ciências de dados, né? Então, desde a parte de preparação de dados, modelagem e a operacionalização, existem uma série de operadores já construídos em que basta você utilizá-los, né? Então é muito fácil e muito poderoso utilizar a ferramenta. E aí você pode perguntar, puxa, pode ser, né, que dentre todos esses milhares de operadores existentes na ferramenta, pode ser que você não encontre um que você gostaria. Ah, eu gostaria de importar alguma coisa do Facebook, alguma coisa do Twitter. E caso você não encontre na sua lista de operadores, né, você pode baixar, porque existe um marketplace, né? Marketplace aqui é como se fosse se você tivesse um iOS ou Android, por exemplo, né? Aí você tem aquele Google Play, App Store, que você pode também baixar novos aplicativos. Mesma coisa, aqui você tem um marketplace da própria RapidMiner que você pode fazer download, né, de novos operadores, tá? E isso sempre está em constante evolução, em constante desenvolvimento, tá? Então aqui vocês de fato não precisam programar, porque já está, honestamente, já está tudo preparado, tudo construído e possivelmente você não precisa de mais nada além desses operadores aqui da ferramenta, ok? Então é uma ferramenta completa. Bem, vou abrir aqui a ferramenta, pessoal. Então agora vocês podem ver aqui, temos aí a visão da plataforma, ok? Então o que eu estou mostrando aqui para vocês já é o RapidMiner, né? Então a ideia aqui é só dar uma passada, só para vocês verem, né, o que nós temos aqui dentro da ferramenta. Bem, primeiro, a ferramenta ela é muito fácil utilizar. E outra, a instalação dela é extremamente simples, né? Você tem um instalador, né? Você passa por uns processos, algumas telas lá da Next, e aí está instalado, né? A personalização da ferramenta também cabe ao usuário, ok? Então, é tudo na base de drag and drop. Puxa, olha, eu tenho aqui algumas abas, essas abas aqui eu posso reposicionar da forma que eu quiser, tá? Então, é muito fácil, muito intuitivo, né? Vocês estarem fazendo essa, vamos dizer, personalização, tá? Então, cada usuário poderia ter sua visão ou sua máscara ou personalização, ok? O que nós temos aqui? No lado esquerdo, aqui na minha ferramenta, eu tenho uma aba chamada repositório. Essa aba repositório nada mais é em que onde eu tenho todos os meus projetos, né? Ou onde está todas as minhas integrações ou conexões, ou seja com a nuvem ou com algum servidor, ou onde estão as fontes de informações, tá? Você pode adicionar, excluir, enfim, né? Mas aqui é a listinha de tudo relacionado ao RapidMiner que tem aqui hoje no meu computador, tá? Operadores, é aqui que eu vou construir de fato minha modelagem, né, do projeto. Então aqui é tudo na base drag and drop, né? Então aqui eu tenho algumas pastas, né? Então, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa de acesso de dados, eu quero acessar um arquivo e nesse caso eu quero ler um arquivo. E aí você tem alguns operadores para ler arquivos, tá? Pelo menos eu tenho só esses aqui, né? Dependendo aí de quem estiver assistindo, né? Pode já ter baixado o RapidMiner e já ter baixado outros operadores. Mas enfim, eu tenho aqui, por exemplo, ler do Excel, né? E aí como que funciona? Basta eu apertar aqui, arrastar até esse meio aqui, que é a minha aba de processos, né? E aí, com base de drag and drop, né, eu começo a montar o meu processo, tá? Vou fazer aqui com mais calma para vocês, tá? Mas aqui é só para exemplificar. Esse aqui é mais um operador, tá ok? Bem, então falando aqui dos processos, né? Aqui é onde eu vou construir, de fato, o meu modelo matemático, né, meu modelo de ciência de dados. E uma vez que eu coloco o meu operador aqui,
No lado direito aparece uma outra aba chamada parâmetros, né? O parâmetros é uma aba mutável em que, dependendo do operador, tá? Então vou colocar um outro operador aqui, né? Então, dependendo do operador que eu estiver falando, ele vai ter parâmetros diferentes, obviamente. Tá? Então, a aba que depende aí de onde você clicar com o mouse. Tá? Nesse caso aqui, como eu quero ler do Excel, ele está falando de qual arquivo Excel, qual que é a aba, né? qual que é a célula de início, etc. Ok? Mais abaixo eu tenho aqui um Help, né? Isso tudo eu posso habilitar, desabilitar, tá, pessoal? Mas aqui uma aba importante, que é o Help, em que em todo lugar que eu vou clicar aqui, deixa eu pegar aqui uma outra, sei lá, um outro modelo aqui, só para vocês verem a diferença, né? Um KNN aqui, que é famosinho, modelo KNN e um Excel. Então você percebe que onde eu aperto aqui, da mesma forma, a aba Help, ela muda, né? Então eu vou ter uma ajuda, né? Dependendo de onde eu estiver clicando. E é uma ajuda, pessoal, muito interessante, porque é bem didático, né? Porque vai ter uma descrição daquele operador, tá? Tudo que é input e output do operador, vocês vão entender o que é isso, né? Os parâmetros, né? Explicando o que é cada um dos parâmetros, como também, né? Aqui logo abaixo eu sempre vou encontrar um tutorial, né? Eu quero ver um tutorial daquele Excel. E são tutoriais offline, tá? Existem os tutoriais online, né? Mas nativamente aqui já tem um tutorial offline que, na dúvida, clica no tutorial para entender como que utiliza aquele operador em específico. Então é muito interessante, tá? Vocês podem ver aqui também que geralmente eu vou ter isso aqui, ó, operadores recomendados. O legal daqueles 520 mil usuários, né, é que as informações dos projetos, algumas informações dos projetos, o RapidMiner aproveita a forma como se constrói os modelos matemáticos e também sugere aos outros usuários como construir o seu modelo com base na situação atual do modelo matemático da pessoa. Então, por exemplo, ó, eu estou aqui, ó, coloquei o Read Excel. Então, o fato de eu ter colocado o Read Excel, ele já está me falando, ó, 31% dos usuários estão também utilizando esse operador selecionar atributos. 27% dos usuários usam esse aqui, set role, e 23% dos usuários usam esse outro operador de filtro, né? Então, para muitas coisas dentro do RapidMiner, ele aproveita essa gama de usuários que ele possui para também fazer um certo benchmark e ajudar, auxiliar também, né, a construção do modelo matemático para todos os usuários. Tá? Então, isso aqui é bem interessante. Tá? Da mesma forma, se eu coloco um operador aqui, eu coloquei esse operador KNN aqui, por exemplo, né? Para alguns parâmetros, então você pode ver aqui o K, que é o operador KNN, eu posso aqui abrir ele, e ele está falando, olha, para o operador K, ele está falando, ó, de 0 a 9, que é o número aqui do K, ele fala que 76% dos usuários estão usando o operador K de 0 a 9, 13% de 10 a 19 e assim por diante. Então isso aqui é muito legal, pessoal, porque vocês conseguem, né, fazer, queira ou não, um certo comparativo entre como que os outros cientistas de dados estão fazendo os projetos deles, né? Então isso aqui já é bem interessante, tá? Aqui também, né, quantos estão falando sim, quantos estão falando não, dependendo aqui de cada um dos parâmetros. Então isso aqui é bem bacana, tá ok? Bem, então por agora é só isso, tá, pessoal? Eu vou então fazer um modelinho bem simples do zero, só para vocês verem a facilidade que é fazer aqui um modelo, né, de ciências de dados no RapidMiner. Para quem já programou um pouco em Python e R, vai se surpreender um pouco aí com a facilidade, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vou aproveitar então esse ler do Excel. Então vou pegar aqui um dado do Excel, tá? Leitura aqui do Excel. Peguei aqui. Eu vou, em teoria, eu deveria aqui preencher meus parâmetros, tá? Mas vou usar aqui o Wizard, que é mais fácil. Preparei aqui uma base de dados, tá? Para vocês do Excel, que vai ser, vou escolher essa daqui. Essa base de dados aqui, pessoal. O que nós temos aqui? Para cada linha, eu tenho um cliente, tá? E esse cliente, para cada coluna, eu consigo falar alguns atributos desse cliente, né? Então, por exemplo, gênero, se é homem ou mulher, existe um hashcode aqui, né? Um código para ele. Eu tenho aqui a idade, o método de pagamento, última transação, né, feita. Aqui eu já coloquei até para facilitar esse webinar, eu já coloquei aqui, transformei data em um número. Coloquei aqui uma coluna também, que vai ser a minha coluna de interesse, denominando o quê? Que para cada cliente
eu estou classificando se foi um cliente churn ou um cliente loyal, tá? Que é cada um deles? Loyal é um cliente leal, tá? Então, ou seja, um cliente fiel, que eu sei que, puxa, esse aí é um cliente que tá contente aí com o meu serviço e possivelmente um cliente que é repetidor. Ele vai sempre aqui estar divulgando minha marca e sempre vai estar comprando a da minha marca, né? E eu tenho aqui também o churn, que é o contrário, né? Ou seja, ele não é fiel, é um cliente aí que tive em algum momento como cliente, mas possivelmente eu não vou ter muito lucro, muita receita aqui com esse cliente, então por isso eu acabo classificando ele como churn. Okay? E a última coluna aqui, que é a coluna que é o código postal. Vocês podem ver que eu só tenho um número aqui, porque eu já fiz um tratamento prévio para facilitar aqui o exercício, tá? E eu coloquei só o primeiro algarismo aqui, o primeiro número do meu código postal, tá? Então, vou dar aqui um Next, tá? Então, estou ainda aqui na parte do Read Excel. Aqui ele já faz uma classificação automática, né? Ele identifica, ele dá uma sugestão qual que é o tipo de dado para cada uma das colunas, se é polinomial, inteiro, real, né? É isso aí, não finish, tá? Então, por enquanto, eu já parametrizei aqui, né, o meu operador Read Excel, bem rapidinho. E aí a única coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, para todo operador, né, para todo, eu digo assim, para a maior parte dos operadores, ele sempre vai ter um dado de entrada e um saída, né, ou alguns dados de entrada, alguns dados de saída. Nesse caso, eu vou pegar a saída aqui desse Read Excel e jogar aqui para o nozinho chamado resultados do Optimizer. Só isso, drag and drop, ok? Vou dar um play agora, que vocês podem ver aqui, existe um botão play, que é o executar o modelo extremamente simples, ele já me mostra aqui a outra aba chamada resultados, tá? Que é resultado daquele meu modelo, tá? Na aba design, que é meu modelo que só tinha Read Excel, tá? O que nós temos aqui? Resultados aqui, por padrão, eu vou ter dados, né? Que é a discriminação de todas as minhas informações. O que ele está falando aqui, ó? Ele só está mostrando todos os meus dados, né? Estou falando que tem 1000 exemplos ou 1000 linhas de dados aqui, ok? Aqui mais abaixo, eu tenho 7 atributos, né? Que seriam as 7 colunas aqui. Estatística. Se eu venho para estatística, eu tenho meus atributos, que vocês podem ver que eram os mesmos que estavam aqui na aba data, dados, né? E aqui eu tenho uma discriminação de cada um dos atributos, tá? E uma pequena análise estatística de cada um deles, né? Então, gênero. Venho aqui no gênero, eu estou falando que é polinomial. Olha, está faltando um dado, né? Tem um dado faltante. Eu tenho aqui estatísticas, né? Então, eu posso até abrir a visualização deles aqui. Eu tenho aqui uma distribuição entre homens e mulheres, é um gráfico aqui, né? Que você vê que só de clicar lá, ele já me traz aqui para visualização. Tá? E aproveitando o gancho, né, eu posso visualizar aqui de uma série de outras formas, né? Diversos outros gráficos que eu consigo utilizar aí, tá? Já pré-construídos, né? Aqui dentro do Optimizer, ok? Então isso aqui é bem bacana, é bem simples construir isso aqui, né? Quem já pelo menos uma vez construiu no Excel, né? Ou qualquer outro aplicativo, vai ver que é extremamente simples fazer as construções de dados, tá ok? Bem, voltando aqui, e tem outras informações, né, discriminando aqui quantos homens, quantas mulheres, né, e também aqui quais são os dados que nós temos lá, tá? Isso para todos os nossos atributos, tá? E aí, só de passar aqui, a gente consegue ver algumas coisas que a gente possivelmente já poderia tomar alguma ação, né? Então, por exemplo, gênero, estou vendo aqui que tem um dado faltante. Idade, eu estou vendo que fora um dado faltante, eu tenho também aqui, ó, mínimo e máximo. Eu tenho, ó, a menor idade é 2 anos, máxima idade é 234 anos. Não faz sentido, né? Então, vamos supor que aqui é uma loja, né? Não faz sentido eu ter 2 anos de idade e 234 anos de idade, tá? Então, claramente, eu tenho que fazer alguma tratativa aqui para não considerar dados ruins no meu modelo matemático, ok? E, no geral, parece que o resto está ok, tá? Então, só gênero e idade que tem esses dois probleminhas, ok? Vamos voltar, então, à parte de design. Voltei aqui no design, então, eu já li do Excel. Então, já li do Excel, então eu preciso fazer alguma coisa para melhorar minhas informações, melhorar meus dados, tá? Então, vou desligar esse processo, nessa linha de processo, eu vou colocar mais coisas aqui no meio, tá? Na verdade, vamos continuar assim como estava antes, né? Então, vamos incrementar aqui o meu processo. Bem, eu preciso de um operador agora que faça um certo filtro nos meus dados, né? Eu poderia vir aqui procurar, né, onde que está o operador até achar ele, tá? Que é o método aí talvez que você vai fuçar aqui meus dados. Mas existe outra forma que é bem mais prática, que é procurar, né, por esse campo aqui, que eu poderia procurar alguma coisa que filtra
né? E eu tenho aqui ó, um que é muito bom, que é filtrar exemplos, né? Exemplos aqui, que geralmente quando a gente fala de ciência de dados, nada mais é que são as linhas, né, de uma tabela, por exemplo, de dados, tá? Então eu quero filtrar dados aqui, filtrar exemplos, ok? E eu vou colocar, então, vocês podem ver o que eu fiz aqui. Eu coloquei no meio dessa linha, né? Depois que passa pelo Read Excel, vem aqui para um filtro de dados, depois me apresente resultados. É isso, né? Bem simples, bem didático, tá? Eu poderia, inclusive, né, ter feito isso aqui também, né? Vamos supor que estava assim, eu venho aqui, puxo o filtro de dados, desligo esse cara aqui, puxo um fiozinho da saída do Read Excel para a entrada no filtro de dados, tá? E do filtro de dados eu puxo um output até resultados, ok? Beleza. Então, filtrar dados, o que eu vou fazer? Eu venho aqui nesse parâmetro e eu vou fazer o seguinte, olha, gênero estava faltando um dado, mas eu quero agora que apresentar gênero apenas dados que não estão faltando. Então, faça esse filtro aqui para mim. Okay? Vou adicionar então mais outra informação, que é o quê? Idade. Eu também quero que sejam idades que não esteja faltando, que estava faltando um dado, né? Também eu quero que idade seja maior que 15 anos, porque o menor lá estava me apresentando 2 anos, né? E também, vamos colocar um limite aqui na idade, talvez de, sei lá, 99 anos. Né? Então eu coloco algum desses filtros, né? Essas regrinhas aqui, e eu dou novamente um play. Prontinho. Lembra que antes eu tinha 1000 dados? Agora olha aqui, ó, ele me apresenta 996 dados. Né? Voltando aqui para a estatística, eu não tenho agora, você percebe que eu não tenho mais missing, né? Ou seja, não tem nenhum dado faltante, nem gênero, nem idade. Minha idade agora apresenta 17,91 anos, né? Então eu tenho 17,91 anos, não mais agora de 2 a 230 e poucos anos, ok? Então, vamos supor então que feito isso, nosso dado estava ok. Nosso dado começa a ficar melhor, inclusive, né? Eu poderia, obviamente, colocar uma série de outros operadores para tratar minhas informações. Eu poderia colocar aqui um pivot table, eu poderia colocar aqui agregar informação, eu poderia renomear algumas coisas, né? Renomear alguns dados, tá? Eu poderia colocar uma série de coisas aqui no meu projeto, ok? Então vocês veem que eu não preciso programar, basta você arrastar e grudar aqui no meu processo, ok? Bem, deixa eu tornar esse exemplo aqui um pouco mais simples, tá? Isso é para ser mais didático. Então, vamos supor que fiz tudo isso aqui, tá? Cheguei nessa informação e essa informação já está ok para mim, já está com uma base preparada, tá? Se eu voltar lá no meu processo, a primeira coisa era importar dado, que eu tinha feito, né? Preparei meu dado. Então, vamos supor que eu já preparei meu dado agora está preparado para entrar na fase de modelagem de dados, ok? Então, vamos começar a caminhar para a modelagem de dados. Então, para entrar na modelagem de dados, antes disso, eu vou só definir com esse outro operador aqui, né? Que eu vou definir qual que é a minha variável, ou no caso, qual que é meu atributo, que é meu atributo de interesse, né? Então, eu vou falar assim, olha, meu atributo de interesse é o atributo churn. Se vocês lembram, né? O atributo churn é esse cara aqui, que me fala se aquele meu cliente é churn ou loyal. Então, voltando para cá, eu só tenho que falar que esse atributo churn vai ser uma label. Só isso. Se eu apertar um play aqui, não aconteceu nada demais aqui, né? Então, eu tenho a mesma quantidade de dados. A única coisa é que essa coluna, ela mudou a cor. E agora ele está falando aqui que eu tenho 6 atributos e um atributo especial, que nesse caso é esse atributo especial que é como se fosse o meu atributo de interesse. Ok? Que é esse atributo churn. Beleza. Agora, vamos começar a aplicar modelos matemáticos, né? Para modelos matemáticos, aqui dentro do RapidMiner existe uma infinidade de modelos matemáticos, tá? Mas eu queria mostrar um aqui para vocês, que é a árvore de decisão, tá? Que é um modelo, acho que é interessante, visualmente é bem legal aí de ver, né? Que é uma árvore de decisão. Ele tem seus próprios parâmetros aqui, tá? Só grudei aqui e eu vou dar um executar. Então tá lá na aba de resultados, ele me habilitou aqui um visualizador do modelo, né, em que eu consigo verificar o modelo matemático de árvore de decisão. Que, para quem já viu, né, a árvore de decisão nada mais é que eu quebro as minhas informações com base em alguns padrões. Né? Por trás ele está pontuando, ele está fazendo um scoring, né, de cada um dos dados para ver se quebra ou não a informação. Tá?
E aí depois, conforme vai quebrando as informações, ele vai ficando com esse aspecto de uma árvore, né? Daí que vem a árvore decisão, né? O nome árvore, tá? E aí que no finalzinho da árvore você tem se é loyal ou churn. Então nada mais é que ele tenta identificar alguns padrões pela árvore decisão para chegar aqui se é churn ou loyal, tá? E é com base nisso que ele cria, né, uma equação matemática por trás, né? Para identificar que para aquela listagem de dados, né, eu consigo traduzi-la no modelo matemático de árvore de decisão com tais parâmetros. Ok? Bem, então essa aqui é minha árvore de decisão, tá? E aí, o que eu consigo também fazer? A decisão nada mais é que eu simplesmente apliquei ela com determinados parâmetros e estou assumindo que foi a melhor, né? Mas como que eu sei que esse modelo matemático de fato é melhor ou pior que outros? Eu preciso fazer uma validação desse modelo matemático. E aí que entram outros operadores matemáticos que permitam que eu valide esse modelo, né? Quem já mexeu um pouco com Python, com R, né, lembra aí dos operadores chamados cross-validation, né? Enfim, na teoria, cross-validation ou split validation, tá? E aqui também existem, né, o cross-validation, então se eu escrever aqui cross, né, vocês podem ver aqui que existem um operador chamado cross-validation, tá ok? Eu posso também, com o botão direito aqui do mouse, inserir operadores, tá? No caso também eu tenho operadores aqui de validação. Vou utilizar um deles aqui, que já facilita a minha vida. Então eu vou apagar esse decision tree. E depois que eu definir qual que é o meu atributo de interesse, eu vou ligar o atributo agora, esse operador, nesse de validação, ok? E eu vou tirar aqui alguns resultados. No caso, eu vou tirar aqui o teste e a performance, tá? Teste aqui e a performance. Dentro aqui do operador, eu tenho aqui, né, eu entro aqui numa outra camada do RapidMiner, que é dentro do operador Cross Validation, em que eu posso fazer o treino e o teste do modelo matemático, né? E aqui é um atalhozinho que ele já traz construído para mim, já com alguns operadores, né? E aí eu tenho aqui também a minha árvore de decisão já dentro, tá ok? E aqui eu consigo, com outro operador, analisar performance, tá? Beleza, então eu vou entrar aqui na Cross Validation, eu consigo criar quantidade de pedaços, vamos dizer assim, né, que eu vou fazer a minha validação, tá? Mas vamos deixar aqui por padrão e eu vou apertar executar para vocês verem agora o formato do resultado, né? Então eu exportei dois resultados, que é a performance e outra aqui, outra aba, que é o teste. Vamos falar da performance primeiro, né? Aqui na performance eu consigo visualizar uma série de dados estatísticos, né? Então aqui eu tenho a acurácia, né? Quão acurácia foi o meu modelo matemático, a decisão, tá? Então eu tive uma acurácia de 76%. E aqui eu tenho uma confusion matrix, ou matriz de confusão, tá? Em que eu consigo visualizar, por exemplo, ó, eu previ churn, quantas vezes de fato foi churn? Eu previ churn, quantas vezes de fato foi loyal, né? Então aqui eu consigo mensurar nessa matriz quantas foram verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, etc, né? E eu consigo também a precisão das classes, né? E a precisão e a class recall, né? Que é a estatística do recall que você também consegue retirar, tá? Então você consegue ver a acurácia, a precisão, uma série de outras informações, tá? Até curvas Hawkins, né? Em que quanto mais para os eixos, né, das pontas, ou seja, quanto mais para as abscissas ordenadas, mais o vermelho fica para a esquerda e para cima, e o azul mais para baixo e para a esquerda, mais acurado e mais preparado está o seu modelo matemático, tá bom? Bem, então isso aqui é só um resumo, né? E aqui eu também escolhi exportar o teste, que é os testes que foram feitos, ou seja, eu pego o modelo matemático, aplico na minha própria base de dados histórica, e eu vou fazendo o quê? Então, vou pegar aqui um dado, né? Então, para essa linha aqui. Então, olha, para esses atributos de última transação, qual foi o pagamento, idade, etc., o meu modelo matemático previu churn, né? Então, ele previu churn. E, de fato, foi o quê? No meu histórico, de fato, foi churn. Bacana, então acertei. Aqui também, eu previ loyal e foi loyal. Mas olha esse terceiro aqui, ó. Previ churn,
porém foi loyal. Então isso aqui ele já errou, né? E é com base nesses acertos e erros é que ele começa a criar toda essa análise de performance, ok? Então isso aqui é um resumo, né? Então isso aqui é onde eu começo a avaliar o quão bom foi cada um dos quão bom é cada um dos modelos matemáticos que eu escolher, tá ok? Bem, obviamente aqui eu consigo fazer otimizações, né? Eu consigo criar aqui operadores que dentro do operador eu coloco diversos modelos matemáticos, depois ele me sai só com um, né? Então eu consigo, obviamente, fazer aqui uma série de combinações de operadores, né? Dependendo aí do escopo do meu projeto, ok? Bem, vamos supor então que eu fiz toda essa modelagem e para mim, olha, a curiosidade aqui já tá ok, né? 76, 77% para mim já tá bom, né? Então vamos supor que esse operador aqui foi o melhor realmente para mim, ok? Então, eu parti aqui do modelo matemático, validei, eu falei agora que o modelo está validado e está bom. Então vamos começar a operacionalizar o meu modelo, tá? Então para operacionalizar meu modelo, então deixa eu excluir essa parte aqui. Estamos falando em aplicar meu modelo matemático, tá? Deixa eu colocar um pouco mais para baixo. Para aplicar meu modelo matemático, eu consigo utilizar um outro operador chamado aplicar modelo. Simples assim, tá? Onde ele precisa de duas entradas. Uma, obviamente, é o meu modelo matemático, que eu tiro depois da validação. Então, eu estou entrando com o modelo matemático. E depois também novos dados, tá? Novos dados, só para simplificar, eu vou pegar um ler do Excel novamente, ok? Vou pegar aqui ler do Excel. Só que aí eu vou pegar uma outra base de dados. É uma base de dados nova, tá? Em que a diferença é que nessa base eu não tenho essa coluna churn, ou seja, eu não tenho essa informação se foi ou não churn. São novos clientes. Eu gostaria de classificar esses novos clientes em churn ou loyal, ok? Então essa nova base de dados. Vem aqui, mesmo processo, dá um finish, então tá ok, classificado. Quer dizer, tá configurado. E aí no final eu quero jogar para a saída. Eu quero jogar para a saída aqui. Opa, jogar para a saída os resultados depois de ter aplicado o meu modelo matemático. Legal? Então, vai ser isso. Eu uso o modelo matemático já treinado com novos dados. Estou aplicando ele. Vem aqui, vou dar um play. Então, está lá. Aqui já é o resultado da aplicação, ou seja, é a nova base de dados, né? Porque, olha, eu não tinha uma coluna churn. Tem uma interrogação aqui, não tem churn, né? Porém, eu tenho uma coluna aqui que o RapidMiner me dá, que é a previsão, né, da coluna churn, ou seja, se vai ser loyal ou churn. E aqui ele tem até a probabilidade de ser um ou outro, né? Qual que é a confiança, na verdade, de ser um ou outro, ok? E é com isso que você já tem a informação se aquele seu cliente novo vai ser loyal ou churn. Legal? E isso aqui, tá, pessoal, você pode também implementar de uma série de outras formas. Aqui foi o jeito mais simples possível, né, de jogar para uma tabela de resultados aqui do RapidMiner. Mas eu poderia vir aqui, mandar disparar para o e-mail, né? Então, posso vir aqui, enviar e-mails, né? Então, envie e-mail para tais pessoas, né? Posso jogar aqui para um Tableau. Deixa eu ver se eu tenho aqui um do Tableau. Mas acho que do Tableau eu não tenho ainda, né? Eu não baixei. Mas eu devo ter do ClickView aqui, por exemplo, né? Em que eu consigo... acho que estou escrevendo errado o ClickView aqui. Enfim. Acho que eu também não baixei do ClickView, mas eu consigo jogar aqui para uma série de outros locais, até páginas HTML, enfim, né? Então aqui também não tem limites de onde você pode aplicar o seu modelo, tá, ok? Aqui foi só um mero exemplo, tá? Então basicamente esse é o mais simples, tá, pessoal? Que é você fazer a modelagem aqui, avaliar uma série de resultados aqui também, tá? Seja eles em gráfico, né? Ou diversos outros resultados, seja eles quais forem, né? E aí tomar seus planos de ação, tá? Bem, já não bastasse isso, né? Vocês viram que é muito simples, né? Você construir esses operadores aqui, bem tranquilo. Existe agora outras ferramentas muito interessantes que eu gosto de brincar, que é a inteligência artificial da inteligência artificial, né? Todos esses processos o RapidMiner tornou automático, né?
a construção dos modelos matemáticos, ele tornou isso tudo automático. Um é o Turbo Preparation, tá? O Turbo Preparation nada mais é que a preparação de dados, só que agora de forma automática, ou seja, você não precisa criar os operadores e ficar ligando e parametrizando todos eles, né? Não, você simplesmente vem aqui, carrega alguma base de dados, ou importa um dado, ou utiliza um dado já preparado, né? Então ele já tem o dado aqui, e aí você vai simplesmente apertando botões, tá? O que você quer fazer com o dado? Eu quero transformar ele. Ah, eu quero transformar esse dado aqui, eu quero renomear a coluna, eu quero mudar o tipo, eu quero remover a coluna, eu quero copiar, enfim, né? Eu quero fazer um filtro aqui no dado, enfim. Então tem uma série de coisas que você pode simplesmente clicando aqui nos botões, né? E você vai simplesmente aqui, só apertando os botões, você já vai preparando o seu dado. É muito simples, ok? Outra coisa, o AutoModel. O AutoModel também é uma modelagem automatizada, ou seja, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher um dado, tá? Então, vou importar um dado aqui, é um dado que eu já tinha aqui previamente preparado. Vou pegar um dado aqui, Titanic, tá? Eu gosto de mostrar esse dado aqui, que eu acho que é um dado interessante, tá? Aqui o Titanic é um exemplo, acho que alguns de vocês já devem ter visto, né? E que foram sobreviventes ou não do Titanic, né? Ou seja, os passageiros do nosso Titanic. E cada linha é um passageiro com nome, a classe passageiros, sexo e assim vai. E no final aqui eu tenho uma coluna de interesse, né? Vamos falar que nosso atributo de interesse é se sobreviveu sim ou não. Então esses aqui são os dados do meu Titanic, tá? Vou dar um next, tá? Então o processo é bem semelhante àquilo que vocês viram, tá? Eu posso também, inclusive, vir aqui e sobrescrever. Legal. Então aqui eu tenho um dado do Titanic, tá? Então depois que eu importei o dado, o RapidMiner vai perguntar, olha, o que você quer fazer com essa informação? Você quer prever, você quer clusterizar ou quer definir outliers, né? Que são os principais aqui, né? Eu quero prever. Vamos fazer uma análise aqui supervisionada, que a gente fala, né? Que eu já sei o que eu quero, que é prever. Eu quero criar um modelo matemático, né? Em que se sobrevive sim ou não, né? Se uma pessoa sobreviveria ou não ao Titanic, tá ok? Então eu cliquei aqui na coluna sobreviveu. Vou dar aqui um next. Ele me fala a distribuição dos dados, vou dar um next. Aqui ele já faz uma tratativa de algumas informações, né? Que ele fala, olha, quais atributos faz sentido colocar ou não no nosso modelo matemático, ok? Então ele dá um farolzinho verde, amarelo ou vermelho, tá? Então no caso verde quer dizer que a princípio são atributos bons para serem considerados, tá? Então vamos considerar apenas os verdes aqui, tá? Vou dar um next. Aqui ele me dá uma série de possibilidades de famílias de modelos matemáticos, tá, que você pode utilizar, e uma série de outras análises que ele já pode deixar tudo automatizado, basta você ligar e desligar. Vamos deixar tudo ligado, tá? Vou dar um run aqui. E aqui ele vai rodar um modelo matemático, tá? Então você pode ver que conforme ele vai terminando o modelo matemático, ele vai disponibilizando os resultados aqui nesses gráficos, né? E aqui vocês podem ver que eu tenho uma acurácia do modelo e aqui eu tenho um tempo de execução do meu modelo matemático, tá? Então ele começa aqui avaliando quais são os melhores modelos, né? Então aqui ele começa também a dar uma série de dados estatísticos, tá? Quais são os melhores modelos matemáticos rodados, tá, ok? Ele até mostra alguns símbolos, né? Então qual foi o modelo campeão, vamos dizer assim, né? E o modelo mais rápido a ser executado, tá? Enquanto, pessoal, até só para também a gente não esperar todos os modelos rodarem, né? Por enquanto, o melhor está sendo o Deep Learning aqui, tá? Então, está rodando alguns outros modelos, tá? Então, Deep Learning. Aqui no lado esquerdo, eu tenho aqui uma série de outras informações que ele já me traz automaticamente. E vocês viram, né? Eu não precisei fazer nada. Agora, nem drag and drop eu fiz, tá? Eu simplesmente escolhi a base de dados e ele está fazendo tudo sozinho para mim, né? Então aqui, ó, eu tenho uma curva ROC aqui, então comparações de curvas ROCs aqui ele me dá entre todos os modelos matemáticos, né? Ele me dá detalhes de todos os modelos que ele rodou aqui, né? Mas vamos focar aqui no Deep Learning, que foi o modelo aí mais interessante, né? Eu vou colocar aqui nesse simulador, que esse simulador eu acho que é aqui bem legal para mostrar para vocês, tá?
Vou até deixar aqui um pouco nessa visualização, que eu acho que fica bacana aqui da gente observar. Existe um simulador aqui no RapidMiner, em que depois que ele roda o modelo, né, aqui já é o modelo já pronto, você consegue brincar com as informações, ou seja, você consegue simular outros cenários, né? Então, por exemplo, dentro do Deep Learning, ele me traz aqui os parâmetros que ele considerou. Então, aqui no lado esquerdo, deixa eu abrir um pouco mais esse lado, né? Então, os parâmetros do lado esquerdo ele está me trazendo aqui, ó, classe passageiro, terceira classe, idade, 30 anos, né? Número de irmãos ou cônjuges, número de pais ou filhos. Ele vai me dando todos os parâmetros aqui e com seus respectivos valores. Com base nesses valores que ele está me trazendo aqui, ele já está me falando que, olha, aqui no lado direito, ele está me falando que, ó, a probabilidade de você sobreviver é não. Você não sobreviveria, com uma chance de 88% de não sobreviver. E mais abaixo, ele faz uma análise bem legal que, olha, quais foram os fatores importantes para o não, né? Para não sobreviver. Então, olha aqui, ó, sexo foi um fator mais importante, né? Para não sobreviver. No caso aqui, masculino, né? Então, homens aí, né? Então, não sobreviveriam, possivelmente, né? Então, aqui, ó, sexo, classe passageiro também está favorecendo não. Agora, tem dois outros atributos, ó, número de pais ou filhos e tarifas do passageiro, está puxando mais para o sim, ou seja, contradiz o não, tá? Então, se dois fatores aí que aumentariam um pouco a chance dele sobreviver, os dois fatores seriam esses dois aqui no caso, tá? Então, isso aqui ele já traz aqui para a gente tudo mastigado, bastando você até só interpretar, legal? E aí, percebam, eu consigo modificar as informações. Olha que idade, ó. Vamos brincar um pouquinho. Com a idade, quanto menor a idade, maior a chance de sobreviver. Quanto menor a idade, ó, menor a chance de sobreviver. Legal? Então, é bem bacana, né, o simulador. Você consegue brincar bastante. O número de cônjuges também, né? Quanto menor também melhor. O número de pais ou filhos também varia um pouco, né? Aqui também sexo, masculino ou feminino. Ó, então você pode ver que feminino já muda, né? A chance de sobreviver é maior, né? Tanto que ele fala que sim, possivelmente sobreviveria, né? E você consegue brincar da forma que for aqui. Simulação. Repare que tem um botão aqui que é otimizar, né? Vou apertar esse botão otimizar e aqui eu tenho um otimizador, né? Um otimizador com algoritmo genético, né? Em que eu posso aqui simplesmente definir uma função objetiva. Ó, eu quero o quê? Eu quero uma função objetiva, eu quero maximizar o sim, né? Então eu quero maximizar a chance de sobreviver. E lembra que homem era meio difícil sobreviver, né? Então vamos colocar aqui, ó, quero maximizar a chance de sobreviver. Se for homem, coloco aqui uma restrição, ser homem. Dou um next. E eu rodo aqui o modelo. Já chegou no ótimo, né? Vou dar um finish. Então lá, ó, eu tenho já uma resposta, né? Com 98% de chance de sobreviver, né? Sendo aqui homem, né? E aí eu consigo ver essa resposta. Ó, classe passageiro deveria ser primeiro, a idade 3,5 anos, ou seja, tem que ser uma pessoa nova, né? Não poderia ter pessoas, número de nem irmãos, nem cônjuges, né? Teria que ter aí mais de um pai ou filho, né? A bordo, no caso aqui, nesse caso é pai, né? Porto de embarcação, ele até fala, tarifa passageiro, enfim, né? Então aqui ele já otimizou a chance de um sim aqui, né? Mas eu estou falando aqui de Titanic, mas aqui a gente pode estar utilizando aí de fraude, possibilidade de fraude sim ou não, possibilidade da máquina quebrar sim ou não, né? Se quanto que eu deveria chover para vender mais ou menos, né? Até quanto eu conseguiria aumentar o preço para não diminuir tanto a minha demanda, né? E aí você consegue fazer uma série de análises aqui, simulando ou otimizando, pelo menos para essa imagem aqui, tá? Então é o que eu falei, tudo preparation e automodo. E percebam, tudo isso que ele fez, ele construiu automaticamente o processo para mim, tá? Então se eu for ver os processos por trás, olha lá, ele foi construindo com base nos seus cliques, né? E nas perguntas e respostas que você ia dando, né? Nas respostas de cada uma das perguntas, ele vai construindo todo o modelo matemático por trás, né, automaticamente para você. E mesmo que você tenha uma grande experiência, né, o fato dele construir sozinho para você já pode considerar como se fosse um baseline, né? Ele já construiu o baseline para você e caso você queira, você pode ir editando cada uma dessas caixinhas, tá ok? Então torna seu processo aí de ciência de dados muito mais fácil, prático e agradável, tá ok, pessoal? Então
Basicamente, em termos de ferramenta, é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Até então, voltar aqui para a nossa apresentação, né? Então, só para finalizar aqui a apresentação, para a gente já deixar um tempinho aqui para perguntas, dúvidas, né? O que eu mostrei aqui para vocês foi a versão Studio, tá? Existe a versão de graça, tá? Até incentivo vocês a entrar no site do RapidMiner e baixar a versão gratuita, tá? É bem interessante para vocês já fazerem os primeiros modelinhos. Então, o que eu mostrei é o RapidMiner Studio, mas existem dois outros ferramentas, que é o RapidMiner Server e o Hadoop. Nada mais é que a Server, ele te permite colaborar e compartilhar projetos, né? Ele ajuda você a processar não só na sua máquina local, mas em alguma outra máquina, no servidor ou cloud, né? Enfim, você não necessariamente precisa usar a sua máquina local, né? Ele permite integrar, né? Ou seja, pode automatizar as respostas que você vai ter nos seus modelos já automaticamente para um ambiente no servidor, seja uma página HTML, por exemplo. Eu quero que de tempos em tempos atualize informações dashboards e que várias outras pessoas vão estar visualizando, né? E existe também a ferramenta Hadoop, né? E que a partir do momento que você tem muitas informações, muitos dados e é cansativo a operacionalização dessas informações, ou seja, o processamento desses dados, né? Você pode usar o Hadoop, em que por trás existe a tecnologia Hadoop e Spark, em que você não precisa também programar, tá? É tudo a base drag and drop, que você constrói seu modelo que por trás está rodando Hadoop ou Spark, ok? Então, todas as informações aqui, né, que eu estou mostrando, nada mais é que eu expliquei, né? Então, a plataforma RapidMiner é basicamente formada pelo Studio, a Server e o Hadoop, ok? É tudo o mesmo produto, certo? E aí, externamente, você consegue, né, linkar com uma série de outros APIs externos, tá? Fora também, você consegue também utilizar outras linguagens de programação, caso vocês queiram, né? Então, por exemplo, puxa, Fábio, eu tenho aqui um projeto feito em Python e R. Eu consigo aproveitar? Consegue. Você consegue aqui, inclusive, dentro do RapidMiner, né? Existe um operador que é o Python, por exemplo, tá? O Python que você pode vir aqui e colocar o seu código Python aqui, basicamente gruda o seu código Python, né? E aproveita 100% do projeto que você já fez, porém agora no ambiente RapidMiner, ok? Isso Python, R, tá? Não precisa se limitar a esses dois. Ok? Bem, então aqui eu já comentei do estúdio, a server é basicamente isso, caso vocês queiram, tá? Vocês podem mandar aqui um e-mail aqui pra gente disponibiliza aqui a apresentação para vocês, tá? Então a server, né, que eu falei, é muito fácil mexer numa licença server, basicamente você otimiza todo o seu processamento, né, colabora com a equipe, né, ou seja, você pode colaborar seus projetos, tá? Aí tem todas umas técnicas também de utilizar o servidor, né, criar filas, né, de processamento, etc. Tá? Então isso tudo já tem nativamente aqui no server. Hadoop, da mesma forma, você pode utilizar o Hadoop Spark, tá, por trás, não precisa programar, tá? E aí é basicamente o drag and drop também que você consegue construir aqui na licença Hadoop, ok? Que nem eu falei, incentivo vocês a baixar a licença de graça, tá? Ela tem umas limitações, mas você consegue fazer basicamente tudo da licença gratuita do RapidMiner, tá? E aí, a partir do momento que vocês começam a encontrar restrições, principalmente quantidade de dados, processamento, né? A gente parte aí por licenças que existe a licença Small, Medium e Large, tá? Que aí, caso vocês tenham interesse, podemos aí cotar para todos vocês, tá ok? Também temos aqui a parte do server, tá? Da mesma forma existe a versão gratuita, o Hadoop também existe a versão gratuita, tá? E aí começa a ter licenciamento aqui, né? A partir da versão Small, né? Que tem a versão Small, Medium e Large para todas, né? E aí o que varia basicamente é quanto de processamento você vai querer ter para os seus projetos, ok? E aí, por último, né? Uma sugestão aí como próximos passos, né? A gente sempre incentiva, olha, se você baixem a licença gratuita para vocês testarem, tá? Mas também fazer POCs, tá? Então, com os dados das empresas de vocês, dos grupos de estudo, faculdades, a gente pode fazer POCs para vocês, tá? E aí, com os dados das empresas de vocês, né, podemos aí comprovar o investimento, né, que vocês teriam, né, em utilizar uma ferramenta como o RapidMiner. Ok? E uma última informação, caso vocês já conheçam outras ferramentas semelhantes, né?
que é uma solução completa, como vocês viram, integrada, e não é uma colcha de retalhos que a gente gosta de falar, ou seja, não são várias empresas ou vários tipos de ferramentas que estamos trabalhando, não. Basicamente, o que estamos falando é do RapidMiner, que é essa visão que vocês estão tendo e não vai mudar, tá? É uma plataforma só que literalmente faz tudo para você, ok? Você não precisa sair dela, você não precisa mexer nem no Excel, tá? Basicamente é só ela que você trabalharia, tá ok? Então, no mais, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Aqui tem meus dados de contato, vou deixar aqui para vocês, tá? Aí eu abro aqui uma sessão para perguntas, dúvidas, caso vocês tenham, tá? E aí existe aqui um bate-papo aqui no GoToMeeting, tá, pessoal? Vocês podem deixar aqui perguntas, né? E aí eu posso ir já respondendo para todos vocês, tá ok? Então, no mais é isso, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e até uma próxima, tá? Deixo novamente aqui meus dados de contato para vocês tirarem dúvidas ou, enfim, combinarmos aí apresentações para vocês, POCs, etc. Tá ok? Então é isso aí, muito obrigado, boa tarde a todos.